Boa noite, agora sim. Em definitivo, agora como gosta de falar o Galvão Bueno, em definitivo. Vamos prosseguir, só aguardar agora 8 horas em ponto. 8 horas em ponto, estamos aguardando. Aí a Mávio Rocha, seja bem-vindo aí, Mávio. Secretário e adjunto de Agricultura, da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado. Seja bem-vindo, meu amigo, a nossa live. Aproveita e compartilha essa live aí. Faz a live bombar. Estamos aí agora só aguardando a entrada aí do vereador. Lembrando a vocês que nós temos um canal no YouTube, então vocês que vão assistir a live, aproveita o momento da live, vai lá e se inscreva. Se inscreva lá. Ninguém nunca está sozinho na rede social, amigo Mávio. Você tem amigo, rapaz. Tem amigo aí no Instagram. Tá vendo esse botãozinho aí que parece um aviãozinho? Clica nele e compartilha, meu amigo. Glicilene Neto acabou de entrar. Seja bem-vindo à nossa live. Compartilha a live, aproveita, vamos compartilhar. Ajuda a live a bombar. Tá bom? Eu ia dizendo que todos vocês que estão assistindo ou que vão assistir a live, vão lá no YouTube e clica lá, se inscreva, que depois eu vou postar. Sexta-feira, meio-dia, esse vídeo vai estar no ar, essa live vai estar no ar lá no nosso canal. Então espero que todos vocês estejam inscritos. Quem estiver assistindo a live e vai se inscrever no nosso canal, se inscreva, dê o like e deixe comentários. Estamos juntos. Que aí eu vou saber que estava assistindo aqui a live. Tá bom, pessoal? Vamos lá, só aguardando aí o professor Jonades para adentrar aí na live. Professor e vereador Jonades. Tudo tranquilo, tudo bem, meu amigo. Vai lá. Enquanto isso eu vou aqui navegando aqui no Extra. Isso aí, esse é o filtro bom que encontrei, pessoal. Filtro legal. Só aguardando aí o professor Jonades entrar, que é 8h03, 20 horas e 3 minutos. O Jonades acabou de entrar, vamos lá, vamos chamar ele, vamos dialogar com ele. Boa noite, professor Jonades, vereador. Boa noite, Marcel. Como é que tá? Bem, como é que você está? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado aí pelo convite. E a gente tá aqui, atentamente aqui ao seu convite aí dos nossos amigos aí que vão começar a assistir a live. Estamos aqui. Vamos lá, vamos dialogar sobre a política, sobre a pandemia, sobre alguns assuntos. Jonades, vamos lá, vamos começar quente. Vamos começar quente essa live. Alô, Denis da barbearia, aquele abraço, Independência. Nosso amigo Denis. Amigo Denis. Josias e Jonades, tem uma história. Você foi vice dele, eu lembro que você foi vice dele. E não deu muito certo, ali não conseguiu ter sucesso naquele ano. Mas, em 2012, lançou-se candidato, da mesma lado, com 15 do lado de Josias, e obteve ali em 2012, quantos votos obteve em 2012? 595 votos. Não, 245 votos. Foi. 2012.
não teve sucesso, não foi eleito, mas obteve 245 votos. E aí passou-se um ano e tornou-se secretário. 2012 foi secretário até final de 2016. E agora, em 2016, lançou-se candidato a vereador e obteve 595 votos, sendo aí o segundo mais votado do município. Com tudo isso que eu falei, sempre caminhando com Josias. Aí eu pergunto, vereador, o que aconteceu que houve um rompimento na relação política entre Jonádio e Padre Josias? Primeiramente, boa noite a todos os amigos aí que estão entrando, né? Aí, e participando aí da live. E você disse muito bem, né? Nós tivemos um histórico muito positivo, um histórico de uma campanha de alguém que queria realmente participar do parlamento. Não foi só uma tentativa, a Jonadson teve uma tentativa bem antes, eu fui candidato bem antes, né? Eu obtive 45 votos, a primeira tentativa de Jonadson. E nessa tentativa de candidato a vice, foi uma coisa interessante, né? Porque não estava previsto para eu ser candidato a vice com o prefeito. Foi uma coisa de última hora. O candidato a vice era outra pessoa, outro amigo aí, outro nome. E de última hora houve o convite para que eu encabeçasse junto com ele a chapa de candidato a vice. Fui pego de surpresa, mas como já havia um histórico de um professor que tinha sido vice, né, eles acharam por bem que eu estivesse nessa chapa, né? E aí a gente foi na época do 14, né? Então aí a gente foi candidato, foi. E aí nessa candidatura aí a gente perdeu, foi foi poucos votos, parece que foram 400 e alguma coisinha. Foi. Poucos votos, foi. Sempre é poucos votos. Isso. Mas o fato é que não era para ser, né? Não era para ser. Então eu me conformei, não tive nenhum problema com relação a aceitar a derrota naquele momento. E novamente fui candidato a vereador. E nessa de 45 votos eu pulei para 245 votos. Mas a legenda, a gente sabe que existe uma questão de uma legenda, e aí não deu para eu me eleger. Houve um convite, né, para que eu participasse de uma eleição, e nessa eleição se escolheria o secretário de Educação. A eleição aconteceu, tinha candidato, tinha a professora Hilda Helena, me parece que, se eu não estou enganado, tinha o Neto Félix, professor. E aí, nessa eleição, que foi feita com os professores, né, foi convidados os professores para participar, nessa eleição eu fui o primeiro colocado, né, e fui o secretário de Educação. Então, teve toda essa história, esse enredo, antes de eu ser secretário de Educação. E aí depois a gente vai falar com relação a... Eu sei que você deve ter alguma pergunta sobre a secretaria. Depois a gente vai falar. Mas o fato é que, para responder a sua pergunta, quando você perguntou, hoje o Jonadson não está mais no grupo do Josias. O que aconteceu? Eu queria dizer que eu sempre fui daquelas pessoas que defendem a alternância de poder. Eu acho muito interessante quando você experimenta outras pessoas, né? Quando você coloca outras pessoas para ouvir, para ver o projeto, para outras pessoas também mostrarem como elas poderiam fazer uma administração. E nós sabemos que Peritoró, até o momento, Peritoró viu 2 modelos de gestão. Né? Viu um modelo de gestão de Dr. Agamenon e viu um modelo de gestão do prefeito Padre Josias. Então, eu vi que nesse momento já deu a gestão do prefeito Padre Josias, ela já teve o seu momento. Né? Então, por que permanecer? Qual a razão de continuar?
Então a gente tem que analisar que nós temos muitas coisas que precisavam acontecer, coisas interessantes que poderiam ter acontecido e não aconteceram. E aí a gente sabe que o prefeito ele teve na mão 8 anos seguidos de mandato, né? Ele teve 4 anos, isso, mais 4 agora que se encerra em dezembro. Então ele teve 12 anos. Isso. Tempo então ele teve tempo para ele executar todo aquele projeto que a gente entendia ser um projeto ideal para Peritoró. E aí ele não realizou, ele não o fez. Ele não fazendo, a gente que acompanhava ele, muitos dos que acompanhavam ele, decidiram que teriam que tomar outro rumo. Foi aí quando eu lancei minha candidatura a pré-candidato a prefeito do município, falando de um projeto novo para Peritoró, que a gente também vai falar na frente. Mas o fato é para encerrar, mas o fato é que para iniciar, não deu certo, né? O segundo mandato seguido, o terceiro mandato do prefeito Padre Josias, não deu certo. Então não há por que permanecer e insistir com um projeto que não está dando certo, que não deu certo. Vereador, nós fazemos uma análise bem suicida desses 8 anos do prefeito. Não existe uma obra que a gente possa ver de cego. Essa obra aqui é a referência. Infelizmente não tem, e como você bem disse, tem 8 anos consecutivos mais 4, que configura 12 anos, e nós não temos o quê? Nós não temos mercado municipal na sede, nós não temos um estádio municipal. Falta uma série de coisas para o nosso município, que as demais cidades já teve, conquistou ao longo do tempo. 12 anos é a metade da idade de Peritoró. Então, tempo não lhe faltou. Tempo para trabalhar não lhe faltou. Haja vista que, em alguns desses 12 anos, em um tempo desses 12 anos, ele esteve ao lado do governo. Uma hora com Rosiana, outra hora com Flávio Dino. O fato é que ele esteve ao lado do governo em algum momento. Agora, ele está à oposição novamente. Mas acredito muito na cidade de Peritoró, acredito muito nas pessoas que ainda vai entrar e Peritoró vai deslanchar. Vereador, pré-candidato na secretaria. Existem rumores, quando você se elegeu com 595 votos, você tinha uma base na Secretaria Municipal de Educação. Uma base que lhe ajudou a chegar na Câmara Municipal. Esta base foi retalhada. Houve um momento aí no governo de Josias que ele fez uma retaliação, tirou as pessoas que é de confiança sua, acredito, hoje ainda é de confiança, são seus amigos, suas amigas, e acabou retirando tudo, e eu acredito que você ficou meio chateado naquele momento. Foi naquele momento ali que você pensou em lançar a sua pré-candidatura a prefeito de Peritoró? Eu queria lhe dizer assim, que é normal que dentro de um cargo de secretário, um cargo de confiança, você tenha realmente pessoas da sua confiança. Claro que você tem que ter total responsabilidade para observar se essas pessoas têm competência para estarem, e daí sim essas pessoas estarem. Mas assim, todas as pessoas que estiveram na Secretaria de Confiança, todas, sem exceção, elas tinham o conhecimento do prefeito. Então o Jonadson, ele não tinha uma equipe totalmente dele na Secretaria de Educação. Eram pessoas que vinham de acordo com o prefeito ou acordo com alguém e que eram encaminhadas para a secretaria. Não tinha uma equipe que o Jonadson apontou e disse: esta vai estar completamente. Não tinha isso. Então, não foi isso que fez ou que foi uma consequência da minha saída. É claro que eu vi pessoas com um potencial muito grande saindo da secretaria e percebi que aquilo seria também uma forma de atingir o vereador Jonadson, porque o vereador Jonadson tinha conseguido 595 votos, era um nome possivelmente forte dentro da candidatura a prefeito de Peritoró,
então seria uma questão de você estar ali minando o nome, tirando alguns nomes que poderiam, digamos assim, serem pessoas vamos supor, coordenadores da campanha e tudo mais. Mas só que Vereador, a gente entende o seguinte, sim. Então você está dizendo que o atual prefeito, com medo do seu crescimento, porque não sou eu que digo isso, é a população, tem um perfil, é bem reconhecido nas ruas, e se permanece na secretaria por mais 4 anos, então o Josias ficou com medo do seu crescimento, que poderia crescer de tal forma que a sua candidatura seria inevitável? Poderia. A gente sabe, a gente escuta pessoas que falam que vamos podar as asinhas dele. Ele está colocando as asinhas de fora. A gente escuta. Não sei se aconteceu, porque eu não ouvi. E aquilo que você não ouve, você não vê, você pode duvidar. Mas a gente escutava pessoas dizerem que era um diálogo que havia em algumas reuniões, que é preciso podar as asas dele. Então, eu não entendia bem o que era, mas devia ser isso, né? O curioso que depois que houve a retaliação lá na secretaria, é normal a permuta de poder, e eu sendo gestor, Isso. logicamente, eu quero pessoas da minha confiança. Mas o curioso que, de acordo com a informação, a indicada lá foi indicada pelo atual líder do governo. Você acredita que teve influência do atual líder do governo, o vereador Constantino? A gente acha que pode ter havido, né? Não tem como a gente ter uma certeza, porque no momento eu já não participava de decisões, assim, desse tipo de decisão do alto escalão lá dentro da prefeitura, né? Eu sabia de alguma coisa, mas não eram coisas que eu poderia, digamos, ter certeza, né? Especulações que existem. Eu pergunto porque ele, no início, disse que seria pré-candidato a prefeito de Peritoró. Sim. Ele ainda andou dizendo que seria pré-candidato, depois mudou, e aí veio aquela retaliação, e aí veio o doutor Rafael como pré-candidato aí do governo. Isso tudo aconteceu em um pouco espaço de tempo. Eu quero destacar a presença aqui do vereador Marcel Lima, que acabou de entrar, Sandro Montenegro, a Camila, Ludicleia, acho que é isso. Todos bem-vindos. Todos bem-vindos aqui na nossa live. Estamos dialogando aqui sobre o passado, estamos no passado ainda, vai ter o presente e o futuro. Aí você lançou seu nome como pré-candidato a prefeito, um nome muito aceito, principalmente na comunidade docente de Peritoró. Mas aí, o que aconteceu, professor, que não engajou a pré-candidatura? E qual a sua relação, em qual ponto o PCdoB contribuiu de forma positiva ou negativa para que isso não viesse a engajar? Certo, uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas hoje se questionam o que aconteceu, né? Nós começamos, como você disse, foi um nome que foi bem aceito. O nome correu as rodas de debate, as pessoas comentavam. A gente chegou a pontuar, teve uma pesquisa que nós chegamos a pontuar bem, né? A gente tinha eu fiquei sabendo de uma pesquisa que houve. Independência, nós chegamos a segundo lugar numa pesquisa. Chegou pesquisa onde a gente pontuou 10%. Chegamos a 10 pontos em uma pesquisa. Mas o que eu observei é que no momento que nós estávamos ali, né, nós precisávamos começar a fazer uma campanha, uma pré-campanha, mais, digamos, no interior. Isso, agressiva. A gente precisava de tempo, a gente precisava de pessoas para estar junto. Então, tudo isso a gente observou que estava faltando, né? A gente não tinha aquele povo que estivesse, digamos, aquele povo que eu digo ali na coordenação da campanha, que estivesse disposto a isso.
muitas pessoas que defendiam a candidatura do professor Jonadson estavam ligados diretamente ou indiretamente ao prefeito Padre Josias. Quando a pessoa não estava, tinha talvez um parente que estivesse. Então isso dificultava que essa pessoa aparecesse mais, né, que essa pessoa estivesse, digamos, diretamente envolvida nessa campanha. Então essa daí era uma das razões pelo qual a gente observava que não tinha essa força para continuar. Por outro lado, a gente sabe que, apesar da gente estar no governo, estar no governo estadual que eu falo, apesar da gente ter a sigla disposta a te lançar, você precisaria de mais dentro do governo, né? E também a gente não sabia se tudo isso estava ali naquele momento para te ajudar. Então, essa engrenagem política que eu estou falando, que você conhece, que todos os candidatos conhecem, ela é complicada, né? Então, a gente continua depois falando sobre isso, mas era uma das ferramentas que impediu. Foi esse grupo, digamos, essa interação, esse engajamento maior que a gente não conseguiu, não tivemos tempo para isso, né? Queria dar uma boa noite à nossa pré-candidata a vice-prefeita em Lima Campos, Marta Lima. Marta Lima, boa noite, minha amiga. Deu boa noite aí, ela meio agoniada. Se não responde logo, ela fica brava. Boa noite. Jonathan, a gente sentiu isso, também sentiu a população. O comentário era um só, um perfil bom. Se for, eu escutava muito esse comentário. Se for ele, eu vou para frente da campanha, nós vamos lutar. Mas assim, e o partido em si? Faltou ali um empurrãozinho no partido para essa candidatura vingar? Então, Matheus? Sim, com certeza. E tá, né? Londres, que é o nosso amigo Lidivan, né? Com certeza teve sim. A gente entende que faltou também mais da própria da estadual, né? Eu considero que houve também faltou um pouquinho mais de empenho também da estadual, sim. Jonathan, só retrocedendo um pouco. Você foi secretário de Educação, professor municipal e estadual. A educação de Peritoró, na sua avaliação, não poderia passar por aqui e não fazer essa pergunta. Na sua avaliação, como está? Bem, falta muito, né? Falta muito para a gente ter um padrão eu não vou dizer um padrão de excelência, mas um padrão necessário, um padrão básico dentro da educação de Peritoró. A gente sabe que é muito complicado, a gente entende que é muito complicado, é difícil a gente fazer uma avaliação de um ano e um ano de pandemia que a gente está enfrentando, né? Mas falta muito. Sobre a questão da educação em Peritoró, eu queria citar, eu não sei se faz parte de outra pergunta que você irá fazer, mas eu queria citar o que nós, como secretário, conseguimos fazer, né? Para a gente poder chegar. Isso, para a gente poder chegar em como está, né? Uhum. Pode continuar? Pode citar. Sim. Então, quando nós chegamos na Secretaria de Educação, eu vou fazer com uma breve síntese, nós chegamos na Secretaria de Educação e nós encontramos a Secretaria de Educação parada. Nós encontramos, na época que foi 2012, né, tinha um andamento do PA, né, o PA, que era o Plano de Articulação e Desenvolvimento, criado na época do Lula e Dilma, né? E esse PA, ele não tinha sido, digamos, executado. Quando eu cheguei em 2013, já era o segundo ano do plano de articulação, né? Quer dizer, Peritoró ainda não tinha iniciado aquele trabalho. Então, nós precisamos ir para frente e precisamos começar do zero,
o plano. Então, daí que nós começamos a trabalhar, visitar os povoados e ver onde era preciso a gente colocar escola, onde não era, onde podia, onde não podia. E daí que nós colocamos essas escolas, que me parece que o prefeito inaugurou algumas delas aí, que são obras do PA, né? Não são obras municipais, são obras federais. E a gente Aquilo conseguiu, que eu disse, foram... não Sim, tem nada de governo municipal. Tudo quando não é estadual, é federal. não, Não tem uma federal. obra do município. Foi. Essas obras, é importante frisar isso aqui muito bem para as pessoas que não sabem, elas são obras que vêm do Plano de Articulação e Desenvolvimento, do PA, criado na época do governo Lula e Dilma, e que nós conseguimos naquela época, com muito trabalho, foi uma equipe que chegava às 6 horas da manhã, começava a trabalhar às 7 e saía 8, 9 horas da noite para entregar. Então, essa foi uma das primeiras conquistas que eu, como secretário, e a equipe que estava lá, conseguiu, né? Que hoje a gente não é lembrado, eles fazem inaugurações, quando fizeram, me parece que de algumas, e não lembraram o trabalho, que foi um trabalho iniciado por nós, que as escolas foram pedidas e pensadas juntamente conosco. Jamais eles vão citar. Mas tudo bem, o povo vai saber, o povo sabe que teve essa participação. E aí depois nós tivemos a questão das escolas dignas, que foram 4 escolas dignas que o município recebeu através do governo estadual, que a gente tem que agradecer ao Flávio Dino por ter trazido essas escolas para o nosso município, ter conseguido a reforma de uma escola que tinha caído em Livramento, né, e ele ter trazido a reforma da escola estadual para lá, que comportava os alunos do município, né, que é o engenheiro Roberto Cunha, e também a gente conseguiu avançar, mais que foram 4 obras de escolas do governo estadual. O município apenas cedia o terreno e a terraplanagem, o restante era com o Estado. Tivemos também uma conquista, que foi a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, aquele prédio ali, que foi cedido pela dona, a esposa do seu Geraldo do Céu, né? Me esqueci agora o nome. Dona Ruth Lourdes, né? Ué, Ruth, me esqueci agora o nome. Mas que cedeu pra gente, isso, que cedeu pra gente fazer a reforma, e nós ali fizemos a reforma. E uma coisa assim que eu particularmente insisti bastante, porque nós não tínhamos nenhum local para a gente ficar e nem havia interesse da parte da prefeitura em ter um local próprio, né? Como hoje a gente sabe que não existe prédio público ali que foi construído pela gestão. Prédio público construído pela gestão, isso é um diamante muito difícil de encontrar, né? Prédio público construído pela gestão é difícil. Infelizmente a gente tem. Mas eles não terão como argumentar que foi falta de tempo. O tempo eles tiveram bastante. Jonatas, a Câmara de Vereadores esteve lá, está lá, melhor dizendo. São 4 anos que se passaram. Eu sei que o trabalho do vereador é legislar, assim como também criar leis. A Câmara, me corrija se eu estiver errado, a Câmara não criou uma lei que venha impactar, assim, de uma forma positiva, a vida da sociedade peritoroense. Eu entendo que tem que ter oposição, mas tem aquele momento que não existe oposição. E aquele momento que a Câmara é povo. Qual é o momento, Marcelo? O momento seria buscar algo para a Peritoró. Em que nós temos aí 24 anos de história, há quem diga que tem 25, nós temos 24 anos de história. E nós não temos, o Marcelo bate muito nessa tecla, porque é isso que faz o país, uma cidade avançar. Nós não temos nenhum requerimento, se tiver presente amanhã, que solicite alguma universidade para o município. Eu acredito que se isso partisse de um grupo da Câmara, todo mundo, não, pessoal, isso aqui é para o bem geral da nação. Usar as palavras lá, o bem geral do povo de Peritoró, e implementasse um pedido juntamente com o prefeito. Eu ainda acredito que daria certo. Mas qual a sua avaliação? Daqui a pouco eu vou falar sobre o seu mandato, mas queria ver sobre
a Câmara em geral? Eu queria primeiramente saudar o Eitan. Então, Matheus até citou aí que esteve conosco, né? Trabalhou conosco, uma grande pessoa. Escreveu aí. Então, uma boa noite também a ele, né? A Lima Henrique, a Isaac Samuel. Isaquiel. Isaquiel, né? Isaac Samuel. Isaac Samuel, é isso aí. É. Lima Henrique, eu não sei quem é o Henrique. Sobre a questão da Câmara Municipal, né? Eu acredito que nós tivemos muita coisa interessante na Câmara. Aqui, claro, eu estou na Câmara, não tem como eu não falar positivamente, porque a gente teve muita coisa sim, mas, ao mesmo tempo, a Câmara de Vereadores, ela precisa de um bom gestor, ela precisa de alguém que te escute, que atenda os teus requerimentos, né? Muitas vezes você tem um requerimento e que depende ali do gestor para que esse requerimento seja atendido. Na questão de vinda de um programa a nível estadual, diretamente, você precisa ter forças, precisa ter algum deputado, alguém muito importante lá dentro do governo que possa abraçar, que possa, digamos, pegar a tua ideia e dizer, eu vou levar essa ideia e nós vamos conseguir. Então, eu vejo assim, talvez tenha faltado sim, eu concordo com você que a nível de Câmara, direto com o governo ou direto com um deputado, deve ter faltado sim. Agora sim, dentro de município, eu digo que tudo que você pensar se tentou, teve projetos, mas que não foi atendido pela gestão. Vereador, digamos assim, que de 10 projetos que o vereador indica para a gestão executar, quantos ele faz? Quantos eles atendem? Ele atendia ou ele atende ainda? Eu tive aqui, Marcel, eu estou aqui com uma tabela, peguei de 2018 porque foi a mesma coisa em 2019, estou aqui com o de 2018. E em 2018 eu tive, isso aqui eu não vou deixar claro que não dá para ler, mas isso aqui são todos requerimentos, aqui outra página que citando as datas, todas requerimentos, são 3 páginas de requerimentos, entre elas projeto que é a que foi colocado, eu tive também projetos lá na Câmara, mas nenhum projeto, mesmo quando é aceito lá, que é assinado, mas não é executado. Vou citar, por exemplo, aqui para você eu fiz um projeto que seria o emplacamento de todas as ruas, de tanto Peritoró, como Independência, como Livramento. Nomear as ruas, que as ruas não tem o nome da rua, mas não tem uma placa que indique o nome da rua. Você chegar numa rua, você vai perguntar, uma pessoa vai dizer, é a rua tal, o outro vai dizer, é a rua tal. Não vai ter vários nomes, não vai ter uma identificação. E eu fiz um projeto pedindo que o prefeito fizesse o emplacamento. Nesse projeto eu coloquei, fazer uma pausa aqui para dar uma boa noite ao Washington, né? Um grande... Boa noite ao Washington. Registrar aqui a grande influência. Quero registrar a presença da Estela Leopoldina, psicóloga de São Luís, acabou de entrar também na nossa live aí. Prazer. Vamos lá. Então, dizendo para você que esse projeto foi aceito, mas existe a nomeação das ruas, as placas, identificando a rua da cidade? Não tem. Quer dizer... Não executou. E eu coloquei um projeto a zero custo para o prefeito. Ele não gastaria para fazer. Ele convidaria os comércios, assim como fizeram em várias cidades, Lima Campos, Pedreira, Bacabal, Codó. Ele chamaria o comércio e diria, olha, meu amigo, vamos aqui fechar 10 placas para a nossa cidade, você vai pagar as 10 placas
e nós vamos colocar aqui o logo do teu comércio. Vamos supor, o blogueiro Maciel quer pagar 10 placas, vai ter a logozinho lá do blog dele, blog do Maciel Silva, lá embaixo. Né? Isso. Então, seria zero custo. Mas cadê? Não fizeram. Eu fiz outro que seria a de você sinalizar, né? Ali de pedindo sinalização, ali onde passam os alunos, ali do lado ali do Posto Brasil, para a escola Francisco Xavier de Matos, porque as crianças correm perigo, atravessando aquela BR. Então, uma sinalização, uma coisa ali seria interessante. Sinalizar outros lugares ali de Peritoró, ali da igreja matriz, para o lado da malharia, onde passava alunos também. Então, vários projetos nesse sentido que não foram atendidos. Indicações não tem a soma. Quando você perguntou de cada 10 projetos, quantos projetos, ou de cada 10 indicações, quantas são atendidas? No meu caso foi 0. No meu caso foi 0. Tinha um projeto de ampliação da Escola do Povoado São Pedro. Tinha um projeto digamos, do calçamento em bloquete no povoado. Tinha um projeto de uma extensão de um posto de saúde ou um local. Tudo isso tinha sido prometido em Palanque, não foi feito. Tinha um projeto de uma praça para São Pedro, também não foi feito. De um poço, né, para o povoado, mais um poço para contemplar as outras casas, não foi feito. Então, nesse momento, meu amigo, o vereador, para a sociedade, ele fica como alguém inútil. O cara lá, ele está na vereança, mas ele não faz nada, porque no entendimento da sociedade, você que está na inércia, porque você está lá dentro e não existe nada ali que seja advindo de você. Mas eu digo que a questão em grande parte, não vou dizer que é 100% vereador, mas em grande parte é a gestão, que não atende. O prefeito é muito ciumento, na verdade, né? Ele não atende os pedidos que possa vir, de uma certa forma, dar uma visibilidade maior para as pessoas. Marta, Marta. Ele não atendeu nada, Marta. A Marta perguntou. O que esse prefeito atendeu de fato? Ninguém, Marta. Não atendeu nada. Brincadeira, entendeu? Né? Brincadeira, não tem. Não tem. Tem um projeto, Londres, que o meu amigo está aqui, tem projeto de uma praça ali atrás do mercado, que meu amigo conhece muito bem, que ali é uma escuridão, ali gastaria pouco mais de 10 mil reais, faria uma praçazinha atrás do mercado, colocaria iluminação, ali ficava a escola muito bem acolhida, porque os alunos chegam ali à noite, ficam por ali naquele meio, não foi atendido. Projeto de poço artesiano à Independência no morro, o Morro do Torto, que chama Morro do Torto, que é ali a rua da Telma, eu pedi para ali também, não foi atendido. Bueiros eu pedi para ir também, aí perto da casa da dona Lenita, não foi atendido. Então são isso, tem horas que a gente não tem, digamos, coragem nem de fazer mais indicação, né? Sobre a vereança aqui, estava aqui tentando retrazer aqui o pensamento. Infelizmente, a população vê a vereança como o vereador tem que fazer um trabalho social. Aquele velho trabalho de carregar as coisas, eles vê dessa forma. Se o vereador não faz isso, eles dizem que o vereador não faz nada. Infelizmente é isso. Vamos falar sobre o presente agora. Vereador, eleito em 2016, o segundo mais votado, né? Mais votado, gerou uma ciumeira no próprio grupo que deu o que foi deu. 595, foi muito... 595 votos é voto demais, meu amigo. Muita gente ficando no mesmo negócio, é muita gente. Aí eu lhe pergunto, qual o projeto para 2020? Vai sair a reeleição ou não? Não. Não vai sair a reeleição? Não. Jonadson, já há algum tempo eu disse que eu não seria candidato a vereador em 2020, né? Não sairá uma coisa minha mesmo, né? E, assim,
se você perguntar, houve decepção? Fiquei decepcionado, sim. Mas assim, É você ficou sim. decepcionado com o meio político, ou é porque assim, eu quero fazer uma coisa e não depende só de mim, depende de A, B e C, e quando eu consigo fazer, o principal não executa. É essa decepção que você teve? Ou foi com o Decepção, sistema? decepção com a gestão. Decepção com a gestão. A decepção veio, por exemplo, de você não conseguir sair da inércia, e eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela palavra. Eu não gosto de, por exemplo, onde a gente se comprometeu juntamente com a gestão, eu não teria cara de voltar lá. Aí você coloca, né? Mas era com o gestor, sim. Mas por a gente não ter conseguido realizar aquilo que era o sonho, enquanto antes de ser parlamentar, enquanto parlamentar, né? Então aquilo muito decepciona a gente. E também tem outro motivo, né? Pelo qual eu não sairei candidato. Não sei se você quer saber agora ou quer deixar para o final. Não, calma, calma. E, Jonatas, eu vejo a política, as pessoas dizem, Marcel, tu fala muito em política, tu gosta de política. Eu gosto da política porque é assim, eu não posso ajudar um bairro se não for por meio de uma política pública. Jamais eu vou conseguir Claro, ajudar essa claro, pessoa. com Então a certeza. política é o meio pelo qual eu posso ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Porém, Sim, quando as pessoas que detêm mesmo poder não querem fazer, infelizmente a gente fica, pelo que tu falou aí, é porque você não conseguiu realizar o que prometeu para a pessoa, para as pessoas, e voltar depois de 4 anos, dizer, cadê? Porque quando a gente não foi vereador, a gente diz logo que eu não fui. Você não tem o que dizer que eu ainda não fui, mas quando foi, embora seja oposição ou situação, mas se você foi, existe uma cobrança e a cobrança é dura. A política tem esse lado ruim. Esse lado ruim quando a coisa não acontece. Mas qual o outro motivo que realmente lhe impediu de sair candidato? bem, então, como eu te falei, né, uma das razões a gente se decepciona muito, dos pontos, né, e houve essa decepção. Não me arrependo, em nenhum momento, não estou aqui dizendo que eu me arrependi, foi bom, foi um aprendizado que eu tive lá, que eu estou tendo, na verdade. O meu papel enquanto vereador eu continuo fazendo, está aqui as indicações, eu continuo fazendo as indicações. Continuo sonhando até dezembro de 2020, né, quando a gente encerra o nosso trabalho. Continuo aqui com a esperança de que alguma coisa ainda aconteça, mas eu vi o seguinte, nesse segundo momento, que agora é o momento de João Adson não candidato a vereador, é o momento em que eu quero trabalhar diretamente com o meu candidato a prefeito. Né? Eu quero uma total... Vamos falar como foi Sim? acontecer essa transição. Sim, Vamos sim. falar daqui a pouco sobre a Pois transição. isso. Mas eu não vou citar, né? Mas eu quero trabalhar diretamente com o meu candidato a prefeito. Quero trabalhar, digamos assim, de modo integral, sem ter que me preocupar com a minha eleição, né? Então aí eu acho que ganha mais, digamos, um compromisso maior. Eu ganho mais tempo e espaço para a gente trabalhar a campanha do meu candidato a prefeito. Isso, isso. Então, uma opção minha também. Olha o Washington fazendo o merchan. Olha o Washington fazendo o merchan aí. Isso não pode, Washington. Apaga isso aí, Washington. Então, eu quero trabalhar mais ligado ao meu candidato a prefeito e por isso eu abdico da minha candidatura para a candidatura dele. Muito bem. Sem dúvida nenhuma, o Dr. Júnior ganha muito com essa entrada sua na campanha despreocupado. Porque é uma coisa você entrar na campanha com a preocupação de vereador para se eleger e
e eleger o prefeito, né? Isso é ruim, até mesmo para quem se propõe a coordenar uma campanha, isso fica difícil. Mas, Jonatas, e aí a pré-candidatura a prefeito não decolou, não engajou, aí se aproximou do doutor Júnior. No passado estava distante, e como é que está essa proximidade entre Jonatas e doutor Júnior hoje no presente? O que aconteceu para que houvesse essa aproximação? Todo mundo me conhece, sabe que eu falo direto e que, assim, eu não gosto de obstruir e nem de esconder nada. Quando a gente começou as reuniões, né, a gente começou a sentir realmente, ali quando eu falo as reuniões, junto com o Júnior, junto com Dona Joana e os demais pré-candidatos, eu comecei a perceber que, de fato, né, uma coisa que eu percebi, não sei se os demais perceberam, que, de fato, Júnior tem um carinho especial pelo povo de Peritoró, que perpassa a questão do projeto, né? Perpassa a questão do projeto. Quer dizer, existe o projeto, mas além do projeto existe o ser humano. Aquela pessoa que mesmo dentro do seu período de recesso, do seu período que poderia estar na sua casa curtindo, está prestando um serviço, está prestando algo ali descompromissado. Então, há realmente um interesse em ajudar o povo de Peritoró. E eu percebo o seguinte, que nós só conseguiremos, de fato, melhorar, nós só conseguiremos, de fato, crescer Peritoró se, além do projeto, existir o humano, existir aquela pessoa realmente que goste do povo, que queira bem o povo, que sem problema nenhum vá na zona rural, não vá só na época de eleição, mas sente lá, juntamente com o povo, que se alimente ali junto com o povo, quer dizer que tenha esse lado, digamos, desprovido, né, de eleição. E eu vi isso no Dr. Júnior nas reuniões, né? A gente percebia que havia aí. Então, nesse momento, houve essa consonância, essa concordância. E aí, quando ele fez o convite para que a gente estivesse juntos, eu disse assim, doutor Júnior, existe aqui uma questão para eu estar com você, para que eu continue, para que eu, aliás, caminhe ao seu lado. Qual que é a questão? É que eu seja ouvido, é que o projeto que nós tínhamos dentro ali do nosso pequeno grupo seja aceito pelo grupo do Dr. Júnior. E que a gente consiga, assim, sonhar, né, que as coisas possam realmente mudar em Peritoró. E aí é como você falou, abrindo essa live aqui. Peritoró não tem um mercado municipal, precisa urgente do mercado municipal, não tem um matadouro. Peritoró é uma cidade de uma praça, que, dica de passagem, não foi feita pelo gestor atual, né? É um lugar, isso, que não tem uma praça de eventos. Só que eu para dar uma boa noite aqui pro Giovanni, pro Rafael e ao Len Duarte e John Waken, fechado. Sobre isso, vereador, realmente, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. E lembrando a vocês, pessoal que está assistindo a live aí, aproveita, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, comenta e dá like, coloca um comentário, estamos juntos, que eu vou saber que foi aqui da live, tá bom? Voltando aqui na praça, a praça é lá da época que Peritoró era ligado a Coroatá. Nós temos a única praça. Falar sobre juventude aqui, a gente vai estender aqui umas 2 a 3 horas. Uma boa noite para o Jesus Mar, acabou de entrar. A gente vai falar sobre... Só tem uma praça, não existe praça para a juventude, não existe um projeto voltado para a juventude. Zona rural, não existe um projeto de conectar, globalizar essa zona rural. A zona rural hoje não tem internet. Em tempos que nós estamos vivendo hoje, já era para ter acontecido hoje. Aqui na sede, pouco se tem para a juventude. Por exemplo, ali, 316, ali no bairro Filipinho, desse lado aqui que tem
um espaço grande, vai fazer um corredor ali e uma praça também. É muita, na verdade, tem projetos, vereador, que falta mesmo força de vontade. Sobre o doutor Júnior, realmente ele está mesmo com uma vontade muito grande de trabalhar, uma vontade que a gente vê nos olhos dele, a vontade de trabalhar. E ele só está esperando mesmo, é como ele gosta de colocar aí nas redes sociais. A esperança venceu o medo para que a coisa venha acontecer aqui em Peritoró. Eu sei que você não é enfermeiro, me permita chamar de você, não é enfermeiro e tampouco médico. À vontade. Mas qual o seu olhar sobre a pandemia no município? A Secretaria de Saúde está deixando a desejar? Poderia fazer mais alguma coisinha ali para tentar diminuir? Certo. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu fui o primeiro vereador a despertar que Peritoró estava acomodado com relação à pandemia. Quando se iniciou que todas as cidades estavam tendo as precauções, tomando as providências, Peritoró, e isso, Peritoró, neve, nada, ninguém aparecia, ninguém falava nada. Enquanto que todos os locais as pessoas pensavam, olhavam quem estava chegando, procuravam acompanhar, a gente não tinha conhecimento de que isso estava acontecendo aqui no município de Peritoró. Um fluxo muito grande de pessoas indo e pessoas vindo, de pessoas chegando, sem controle, absolutamente todo mundo, como se nada tivesse acontecendo. E eu lembro que aparecia dois casos registrados pela Secretaria de Saúde no município, apontavam-se 2 casos, e eu disse, a gente em reunião, eu disse, gente, está na hora da gente convidar o secretário para participar de uma reunião, onde, boa noite, eu só interromper para dar uma boa noite ao nosso amigo Jorge. O Jorge aí é um cara muito, um jovem muito bom, um blogueiro aí também, né? De vez em quando faz suas lives. Certo. E aí, Jorge, então, tudo bem? como eu estava dizendo, então ninguém falava nada. E eu disse, vamos precisar conversar com o secretário. E aí nós chamamos o secretário, foi feita uma reunião, e por incrível que pareça, logo após a reunião, que foi uma reunião muito positiva, todos os professores, todos os vereadores ali fizeram suas perguntas, indagaram mesmo, né? Colocaram mesmo ali o secretário para responder. Aí, por incrível que pareça, à noite, no boletim da noite, as coisas começaram a ficar mais claras, né? Já tinham mais casos sendo notificados. E aí, dali por diante, a gente começou a ver, no outro dia, já tinha uma equipe, o secretário já tinha ido para a rede social, fazer um vídeo falando da pandemia, e no outro dia já tinha pessoas fazendo desinfectação na cidade de Peritoró. Então, nada com uma boa pressão, né? Então a gente percebe que houve, de fato, depois daquela pressão, um compromisso maior. Mas a sua pergunta, poderia fazer mais? Poderia. Eu digo para você, porque eu sei disso, porque eu vivo em uma comunidade, eu não vejo esse acompanhamento, essa preocupação nas comunidades com relação à pandemia da Secretaria de Saúde. Eu não vejo. Aqui eu nunca vi uma pessoa chegar aqui em São Pedro, que é onde eu moro, para conversar com as famílias, saber o que está acontecendo. Nunca vi. E eu acho que seria interessante que, é uma ideia minha, não sou profissional da saúde, mas eu na secretaria, olha que eu sem experiência nenhuma tenho uma ideia aqui. Eu na secretaria, eu chamaria todos os agentes comunitários de saúde e diria para ele, você vai intensificar e todo caso de pessoa com febre, com gripe forte, que esteja com algum tipo de sintoma, você vai trazer para a secretaria e nós iremos lá
com uma equipe para fazer a testagem e para acompanhar. Eu acho que seria uma ideia positiva, né? Porque os agentes comunitários de saúde, eles estão dentro das comunidades. Eles conhecem as famílias se abririam com eles. E aí a gente teria a real situação da pandemia no município. Peritoró, eu vi hoje um debate muito grande dentro do seu blog, do seu grupo de WhatsApp, do secretário de esportes, né? Lá do ex-secretário de esportes, desculpe, não sei quem foi, mas que eu não li tudo lá. Foi muita gente, foi o ex-secretário de esporte, o El, né? E aí ele fez uma comparação horrível. Defendendo a gestão. Defendendo a gestão. Meu amigo, se nós fizesse uma testagem em massa em Peritoró, você se surpreenderia com o número de casos de Covid. Infelizmente, pessoas estão se recuperando sem nem ir no hospital, porque tem medo de ir no hospital, porque não sabe nem onde que iria procurar, né? Alguns, professor, mas internet, nós estamos divulgando que é no posto tal. Não, nem sempre. Tem muita gente que não tem internet, que não vê celular, que está lá dentro da zona rural, que não conhece, no fundo de uma rede. Eu diria para você que eu sei... A internet, nesse caso, ela serve para quê? Para informar a população dos casos existentes, mas para diagnosticar é no tradicional. Não adianta inventar aplicativo para querer atender paciente aplicativo. Isso não existe. As pessoas têm que ir direto na casa das pessoas, quem está precisando. Em Peritoró, eu tenho batido nessa tecla. Em Peritoró não tem médico na sexta-feira. E eu arrisco a dizer que quinta-feira já não tem. Terrível. Nós estamos vivendo uma pandemia. O município de Peritoró suga o HGP, de tal forma que tudo vai para lá. E aí as pessoas criticam sempre, Marcel só bate na sexta. Todo mundo adoece na sexta-feira. Tem pacientes que vai no hospital geral tomar um dipirona, um Buscopan. Isso é muito triste. Isso é horrível. O Washington está acabando o tempo, Marcel. Falta 3 minutos, Washington. Calma. Eita! Acabamos o tempo. Vereador, mudando aqui a situação de pandemia, eu acredito que barreira sanitária, distribuição de máscara, isso seria muito interessante. Mas eles não fazem, eles estão lá, não fazem. A gente fica aqui falando, mas eles não fazem. Mas pelo menos a gente fala, depois diz que a gente não avisou. Porque eu estava aqui buscando esses casos, tem que multiplicar por 5. Ontem, eu não sei se a galera já foi divulgado o boletim aí, ó. Diz aí quantos não tem. Ontem foi 314, se eu não estou enganado. Aí pega esse número e multiplica por 5. Então vai dar um número muito grande. Na Bahia, cidade com 20 e poucos mil habitantes, 150 pessoas decretou, foi lockdown, né? Nós vimos pelo jornal. Exatamente. E aqui tem 314, o rapaz não faz nada. Tá tudo bem, tá tudo na Santa Paz. 314 confirmados, parece que passa de 500 notificados. Exatamente. E ontem, se eu não estou enganado, só ontem foi 36 pessoas notificadas. Só ontem. A gente já teve 3 óbitos. 3 óbitos e um investigado. Obrigado aí, Washington. Valeu, Adevane. E mais uma vez, tem 3 mortes e um sendo investigado. Então, o crescimento é total. Todo dia cresce a pandemia. Aí eu tenho que falar, eu tenho que ser repetitivo, tenho que bater na tecla. 2 BR corta o município, vem gente de todo lugar, passa toda hora, não tem gente, não identifica de onde é que tá vindo. Então é uma situação que exige mais controle? Exige, mas tem recurso para isso, a Secretaria tem recurso. Verdade, Marta. Mas vereador, nossa, 30 segundos. E pessoal, eu vou voltar com essa live, porque eu tenho uma pergunta a fazer com o vereador e eu não vou deixar sem fazer. Falta 30 segundos, pessoal. Todo mundo volta comigo aí. Tá bom, vereador? Vou voltar. Tá ok. Voltar por 10 minutos. Tem uma coisa importante também para falar. Volto já.